E nesta ocasião em específico, entre tantos motivos para louvar o nome do Senhor, nós temos um muito especial, que é a conclusão do curso especial de formação de sargentos da 10ª Região da Polícia Militar. Então, para nós, é realmente motivo de muita alegria e nós agradecemos profundamente por abrirem as portas da igreja e nos receberem aqui com tanto carinho. E para iniciarmos os agradecimentos desta noite, eu convido a todos para receberem com muita alegria os formandos do curso especial de formação de sargentos da 10ª Região da Polícia Militar. Eu saúdo aos formandos do curso de formação especial de sargento da 10ª Região da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E também aos familiares e irmãos em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Convido para a leitura no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Convido aqueles que puderem se colocar de pé, faremos uma oração de louvor e de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, ó Pai, pois estamos aqui reunidos para te louvar e te bendizer e agradecer, ó Deus, por teus grandes feitos na nossa vida. Continue, ó Deus, conosco em todo o decorrer deste culto e que possamos louvá-lo e engrandecê-lo, ó Deus, de acordo com aquilo que está na tua palavra, pois o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é aquele que nos conduz, aquele, ó Deus, que sabe e tem, ó Deus, determinados todos os dias da nossa vida. Louvado seja o teu nome, pois podemos descansar nos teus braços, no nome do poderoso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Vamos cantar alguns cânticos. Os queridos podem continuar de pé para louvarmos ao Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, para nós lançarmos sobre o Senhor, sobre Deus, todas as nossas ansiedades. Nós vamos começar cantando um cântico que diz: vem, não importa como você está, vem, com coração grato, com coração cheio de gratidão, de adoração a Deus. Eu sei que talvez nós estejamos, todos nós, cansados, muitas das vezes sobrecarregados, ansiosos pelo dia de amanhã, né? O que será do nosso destino? O que será depois de sexta-feira? Mas o Senhor, Ele fala: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Que você possa colocar o seu coração no Senhor agora, fechar os seus olhos e entregar, né? Entregar o seu coração a Ele e confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós.
Deus também vai dizer que existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus, quando ele foi morrer ali na cruz por cada um de nós, foi isso que ele disse ali para os discípulos dele. Ele chamou todos nós de amigos e ele deu a vida dele por nós. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, estava sobre ele. Pelas feridas dele nós fomos sarados, nós fomos salvos. É por meio de Jesus Cristo que nós temos hoje o privilégio de estarmos aqui essa noite, porque aquela cruz era para nós e não para ele, mas ele escolheu morrer no nosso lugar. Amém.
de Deus vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer isso? Porque Deus amou o mundo. Não, mais forte, vamos lá. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês já pararam para pensar o quanto Deus, esse Pai Celestial tão bom, Ele ama você? Que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Quando Adão e Eva pecou, lá no Jardim do Éden, houve uma separação entre nós e Deus. Mas Deus, Ele não quis ficar separado de nós. Então Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos hoje termos acesso a Ele novamente, termos acesso ao Pai. Então você tem livre acesso ao Pai, a Deus. Que você não perca a oportunidade de experimentar desse amor que só vem dele. Existe um vazio dentro de cada um de nós, que filhos, maridos, esposas, casas, carros, bens, existe um vazio dentro de nós que nada disso preenche. Esse vazio que você sente, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Que você tenha uma experiência de amor, de um encontro real com o amor de Deus na sua vida. É a nossa oração nesta noite. Aleluia. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Sente o amor de Jesus aí onde você está, bem pertinho de você. Tem ciúmes de mim,
direção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra viver com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Obrigado, Deus, por teu amor, Senhor, que nos constrange, que nos transforma, que nos restaura. Eu sei que Ele me ama. Se nós chegamos aqui até hoje, foi porque esse amor do Senhor nos guardou. Você já parou para pensar que na sua vinda para cá, das suas famílias para cá, que tudo poderia ter acontecido, mas o amor de Deus nos guardou. Muitas das vezes, eu lembro que quando terminou o nosso bivac, todo mundo chegava em mim e falava assim: nossa, Magalhães, se fosse eu não aguentava. Nossa, se fosse comigo eu não aguentava. E por mais que estavam ali te pressionando, você mantinha um semblante tranquilo. Como que você conseguia? Não era eu que conseguia. Era o amor de Deus em mim que me fazia passar tranquilo. Porque quando nós experimentamos desse amor, nós cremos nesse amor, nós sabemos quem nós somos nele. E nele nós já somos alegria, nele nós já somos vitoriosos, nele nós já somos amor, nele nós já somos paz, nele nós já somos prosperidade, nele nós já somos. Então, quando as circunstâncias vierem sobre a sua vida, tentando te tirar do prumo, tentando te afrontar, às vezes uma traição, às vezes pessoas mais próximas a você, que às vezes o inimigo usa para te falar palavras que te deixam para baixo, que te deixam querendo desistir. Pense no amor que Ele tem por você, e que esse amor ele seja o rumo, que esse amor seja o caminho, que esse amor seja a sua direção, para que você não desista. Se nós não desistimos, se nós estamos aqui na noite de hoje, é porque o amor de Deus nos sustentou até aqui. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por este amor imenso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por este amor transformador.
este amor salvador, este amor que cura, Senhor, este amor, ó Deus, que faz novas todas as coisas, esse amor, Senhor Jesus, que faz nós crermos no amanhã, que faz nós termos esperança, Senhor. Obrigado por esse amor, obrigado por ter morrido por nós um dia ali na cruz, obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa, cada um, Senhor Jesus, que o Senhor coloca nos nossos caminhos. Que o Senhor coloca nos nossos caminhos, ó Deus, para nos ajudar, ó Pai, a trilharmos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Ele me amou. Ele me ama. Você pode declarar? Ele me amou. Mais uma vez? Ele me amou. Ele me ama. Ele me Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso que nos ama? Aleluia. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos, senhores formandos, alunos do curso especial de formação de sargento da 10ª Região da Polícia Militar, aqueles que fazem parte da companhia de ensino e treinamento. Alegria muito grande tê-los nesta noite para adorar ao nosso Deus. Podem assentar-se e eu vou abrir a palavra do Senhor para esse momento de anúncio da palavra, o que no nosso culto sempre nós temos esse momento que é muito especial para nós. E eu quero ler um texto na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo escreveu 2 vezes a Timóteo, e na primeira epístola que Paulo escreve, Paulo assim o faz para orientá-lo quanto ao ministério que Timóteo estava desenvolvendo e todas as tarefas que ele também faria na cidade de Éfeso. E essa mensagem é uma mensagem que vai ao encontro muito bem desse momento que vocês estão vivendo, vocês familiares, todos que estão envolvidos nesse processo da formação de vocês. É um culto de gratidão a Deus. E nós vamos agradecê-lo por esse encerramento, por tudo que aconteceu até agora, por aquilo que vai acontecer também, certos de que o Senhor é quem vai conduzir todas as coisas, e confie no Senhor, aquilo que Deus determinar, que você receba isso também com alegria no seu coração, para a glória do nosso Senhor. E o texto que eu quero ler, na primeira epístola de Paulo, capítulo 1, a partir dos versículos 18, do 18 ao 20, está escrito assim na palavra do nosso Senhor e Deus: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmados nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus querido, Deus santo, que alegria, Senhor, ter a oportunidade que nós estamos tendo
de prestar culto ao Senhor, por gratidão a Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai, como o Senhor tem nos conduzido em Cristo, como o Teu Espírito Santo, ó Deus, tem nos conduzido com bondade e graça, ó Deus. Nós queremos nesse momento, ó Deus, tributar honra e glórias ao Senhor, através desse momento e desse culto. E pedimos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que esta palavra, ó Deus, anunciada, chegue ao nosso coração e cumpra os propósitos para os quais o Senhor designou através da mensagem. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, no nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, nós já tivemos alguns encontros, não é verdade? Nós tivemos o privilégio de encontrar com vocês ali na 10ª região, alguns cultos. Nós pregamos no Evangelho de Mateus, nós pregamos em Josué, vocês ouviram a mensagem no livro também que Paulo escreveu aos Efésios, e hoje eu quero trazer essa mensagem, concluindo essa etapa, também de uma certa forma, como alguém que já passou por esse processo que vocês estão passando, como alguém que já passou pelo processo que os familiares também que aqui estão passando com vocês. Queridos, e Paulo, quando escreve essa mensagem, ele escreve com esse objetivo de orientar Timóteo. Timóteo estava numa cidade, num lugar de pregação difícil, um lugar que teve muitos desafios, e Timóteo, um jovem pastor, ainda carecia de amadurecimento, estava passando por um processo, mas um processo de liderar a igreja, de liderar uma comunidade de fé, talvez de liderar até uma região grande, né, vamos dizer assim, envolvida com o Evangelho. E Timóteo encontrou muitos desafios e precisou desse acompanhamento de Paulo, do pastoreio de Paulo, do ensino de Paulo, da orientação de Paulo na palavra de Deus. E como servo de Deus, eu queria também trazer essas orientações para vocês. E vejam que aqui na palavra de Deus nós temos a palavra de Deus, mas também escrita com a linguagem militar, com a linguagem quando o apóstolo fala com Paulo para combater o bom combate. E quando Paulo usa essas palavras militar para trabalhar questões de fé, Paulo sabia muito bem o que estava fazendo e o objetivo que queria alcançar para animar Timóteo, para que Timóteo não retrocedesse naquilo ou no propósito para o qual Deus havia chamado e ele deveria cumprir esse propósito. E eu quero fazer também, além do uso dessas palavras aqui que nós temos no texto, dessa linguagem militar, fazer o uso da linguagem da fé, para que vocês também percebam a importância de eu como militar, vocês como militar, como eu vou ter equilíbrio, ou dar equilíbrio à minha vida de um profissional na presença de Deus. E quando Paulo usa essa mensagem, evidentemente, Paulo está usando-a, aguardando uma resposta de Timóteo. E que resposta Timóteo deveria dar? E agora, olhando para mim e para você, nesse contexto que nós estamos anunciando o Evangelho, a palavra do Senhor, apresentando para você ou fazendo essa introdução, apresentando para você o contexto, apresentando para você o tipo de linguagem, apresentando para você o que Paulo quer alcançar a vida e o coração daquele servo, mas você pensar também o que isso pode trazer para a minha vida ou para a sua vida. É importante pensarmos nisso, queridos, porque a mensagem, a palavra de Deus, ela é anunciada com um propósito bem definido para aquele que anuncia, que não é o pastor que está aqui. O pastor que está aqui é um servo de Deus, mas eu estou fazendo uso da mensagem de Deus para que Deus fale ao seu coração. E assim como Deus também esperava uma resposta de Timóteo, o Senhor certamente espera uma resposta sua, uma resposta da sua família, uma resposta da sua esposa, do seu filho, aqueles que estão ao seu convívio, uma resposta daqueles que estão ouvindo essa mensagem. E percebam aqui, queridos, nós gostamos aqui de apresentar a mensagem e fazer algumas explicações. Eu gostaria que você prestasse atenção nas explicações que nós vamos dar aqui. Certamente,
parte do texto será projetado para você, e eu quero ler aqui o primeiro versículo, que é o 18, e o que Paulo fala a Timóteo, dizendo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Eu quero parar por aqui. Eu quero pensar aqui com vocês, porque Paulo está orientando o seu servo. E Paulo começa dizendo aqui que está encarregando Timóteo de algo muito importante. E esse encargo de que Paulo está falando a Timóteo é um encargo que ele precisa ser observado com muito zelo. Ele precisa de ser analisado com muito cuidado. Ele precisa de ser observado não só na perspectiva do homem, da terra, mas especialmente na perspectiva dos céus. Porque é uma mensagem que fala muito à vida do povo de Deus, fala ao coração daqueles que precisam dar atenção a estas palavras. E quando Paulo trata em sua epístola de todos esses assuntos, Paulo quer mostrar a Timóteo e quer chamá-lo a fazer o seu trabalho apoiado na justiça, na piedade, na constância, na mansidão, na fé, no amor que Cristo traz para as nossas vidas. Então, quando Paulo já abre essa perícope dizendo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, Paulo está dizendo essa mensagem para que Timóteo observe com muito cuidado aquilo que ele vai ouvir e aquilo que ele vai fazer. E preste atenção, queridos, porque depois de Paulo lançar esse conhecimento, jogar sobre os ombros de Timóteo esse encargo de falar com Timóteo que ele tinha algo a fazer em nome de Deus e para a glória de Deus, ele fala: esse encargo e esse dever com que eu estou falando com você, Timóteo, não vem de mim, Paulo, que vos escreve. Esse dever, esse encargo, não vem da igreja, não vem da igreja presbiteriana do Brasil, não vem da igreja batista, não vem da igreja Assembleia de Deus, não vem de nenhuma denominação aqui da terra, mas a palavra anunciada com fidelidade porque segundo a palavra de Deus é que Timóteo está sendo encarregado de tudo aquilo que ele precisa fazer para a glória do nosso Senhor. E quando Paulo diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E veja, queridos irmãos e irmãs, Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, pense no dia da sua investidura, no dia que eu coloquei as mãos sobre a sua cabeça para que você fosse um ministro do Evangelho e ficasse em Éfeso para pregar a palavra de Deus. E como essa mensagem não é uma mensagem da igreja, essa é uma mensagem divina, uma mensagem dos céus, ele precisa de entender que esta mensagem é uma mensagem do Senhor, diretamente para a vida, o coração, que vai servir de orientação, que vai servir de regra, para que Timóteo observe a palavra do Senhor, não somente segundo a profecia da imposição de mãos, mas a profecia da mensagem. Porque quando se fala da profecia, é a palavra de Deus que vai trazer uma revelação especial ao povo que precisa de ouvir a mensagem. Então esse encargo que Timóteo recebe, esse dever com que ele agora precisa de abraçar, não é segundo Paulo, mas segundo as profecias, segundo a revelação. E quando nós falamos da revelação, é a palavra que vai trazer ao nosso conhecimento, ao vosso conhecimento, ao conhecimento da igreja, ao conhecimento do mundo, quem é Jesus Cristo.
Porque o objetivo da profecia e da mensagem, ela está apontando para Jesus, para o Filho de Deus. E quando nós olhamos para esse dever, para esse encargo, ele precisa de olhar para as profecias, mas especialmente para aquele quem ou de quem a profecia está falando, ou para aquele que é o objeto da revelação de Deus, ou ser da revelação de Deus, que é o Filho de Deus. E no segundo momento, depois de Paulo trazer essas palavras para Timóteo e para nós, para o nosso coração, dizendo que nós precisamos observar a palavra, dar atenção às Escrituras, dar atenção àquilo que Deus fala. Agora o apóstolo Paulo diz assim: combate firmado nelas o bom combate. Percebam aqui, quando eu falei com vocês da linguagem militar para trabalhar questões de fé, e Paulo está dizendo assim: combate firmado nelas. Nelas quem? Em quem que Paulo está falando? Na palavra, nas Escrituras, nas profecias, na revelação, porque são elas que vão trazer a imagem daquele que é Deus, de quem é o Filho de Deus. E quando nós olhamos para esta mensagem, combate firmado nelas o bom combate, o que Paulo está querendo dizer também para nós, que aquele que está combatendo o bom combate, ele não pode ter medo de combater. Aquele que combate o bom combate, ele não pode ser traído ou pego de surpresa na hora do combate. Aquele que vai para o combate, ele precisa de saber com que armas ele vai combater. Ele precisa saber de estratégia, ele precisa saber de combate, ele precisa saber de terreno, ele precisa saber de tática. Vocês precisam de saber, e vocês têm esse conhecimento. Vocês têm esse conhecimento. Mas, queridos, quando nós trazemos esse conhecimento à luz, trabalhando questões de fé, eu poderia me perguntar: que relação tem a minha vida militar com minha vida de fé? Tudo a ver, porque vocês são chamados por Deus, vocês são autoridades revestidas com o poder de Deus, ainda que vocês não conheçam, não entendam isso, para fazer justiça na terra. E vocês estão sendo revestidos dessa autoridade. E Paulo também trata isso em Romanos capítulo 13. E aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ouça só o que Paulo diz a Timóteo depois destas palavras. Porque ele vai dizer assim: antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Queridos, sociedade lá fora, o que ela espera de vocês é ter um ambiente como Paulo está dizendo aqui, para que essa sociedade tenha equilíbrio, para que as pessoas vivam com tranquilidade, para que as pessoas sejam bem atendidas, para que as pessoas olhem para vocês como militares, como sargentos que amanhã estarão comandando guarnições e outros locais, mas também olhem para vocês como pessoas revestidas com a autoridade de Deus. E quando vocês tiverem que usar a autoridade no nome de Deus, usem a autoridade no nome do Senhor. Não tenha medo de usar a autoridade para a glória de Deus, mas faça com todo o temor no Senhor. Faça com todo o temor a Deus, mas faça. Vocês estão formando, estão saindo daqui da academia, da polícia, sabendo de tudo isso que eu falei antes: técnicas, táticas, campo de batalha, o que vocês vão encontrar. Mas não vá para o campo despreparado.
para o campo, para o combate, sabendo quem é o Senhor que está com você no combate, confiando a sua vida, a sua história, a sua profissão, a sua família, os seus filhos, a Deus, ao Senhor Jesus. Porque não adianta você ir para o combate e for desguarnecido de tudo isso, mas vai na força do Senhor, na confiança de que o Senhor é Deus e ninguém pode combater o bom combate se não estiver amparados pelo Senhor. Paulo, assim como falou a Timóteo, Paulo escreveu aos Efésios dizendo, ou mostrando vários pontos de como eles deveriam fazer, mas especialmente diz no capítulo 6, para que aqueles que fossem para o combate tomassem de fato a armadura de Deus, tomasse a armadura de Deus, cingisse-se com a verdade, vestisse com a couraça da justiça, calçasse os pés com o evangelho da paz, embraçasse o escudo da fé, tomasse o capacete da salvação e a espada do Espírito. São linguagens utilizadas pelo apóstolo para trabalhar questões de fé na vida da igreja. E nós, que somos combatentes do dia a dia, você não pode ficar só na sua confiança de um bom militar, ou só na confiança de sua arma, ou só na confiança de sua defesa pessoal. Sua principal esperança e confiança é o Senhor, que governa todas as coisas. É o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade. Tem um aspecto que segue aqui, ou na sequência, quando Paulo fala combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo? O que nós podemos aprender com estas palavras do apóstolo, com as Escrituras Sagradas? Depois de falar, de apresentar esse encargo, de falarmos da autoridade, de falarmos como devemos combater no dia a dia, não só as nossas lutas diárias, mas também o combate da fé, nós temos aqui mais duas regrinhas que são muito importantes para nós. A primeira delas, manter a fé. Queridos, como eu disse, a nossa confiança não está nas nossas habilidades. A nossa confiança não pode ficar restrita ao seu entendimento de combate. Você precisa de amadurecer na fé. Pastor, mas eu já tenho fé. Queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós somos discípulos de Jesus e nós estamos constantemente amadurecendo em fé. Nós estamos constantemente crescendo na nossa vida espiritual, enquanto você estiver aqui. Então, quando Paulo traz e fala com Timóteo, mantenha a fé, ou seja, não duvide daquilo que Deus pode fazer em seu favor. Não duvide. Creia. Não seja inconstante, desequilibrado. Nós precisamos de ter constância, equilíbrio no Senhor, porque nós temos equilíbrio em tudo. Às vezes nós temos uma vida financeira muito boa, trabalho, família, convívio com as pessoas, amigos,
Quando nós saímos com alguém, né, às vezes tem grupos de irmãos, de militares, que vão para a praia, tem esse bom relacionamento, esse equilíbrio, mas a sua fé, a sua vida com Deus, ela tem esse equilíbrio? Nós precisamos aprender a equilibrar a nossa vida, a nossa profissão, com os aspectos do nosso relacionamento com o Senhor. Muito importante isso. Isso não pode faltar. Queridos, um dia, eu entrei em crise também quando pensei no meu aspecto da fé com minha profissão. E eu tive, nós, da equipe, do nosso tempo, guardadas as proporções do nosso tempo, nós tivemos os nossos combates. Combates do dia a dia que vocês têm. E aos poucos eu fui entendendo, e fui lendo as Escrituras, e deixando o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, e fui entendendo como equilibrar a minha fé com minha autoridade, como equilibrar a minha fé com as decisões que eu vou tomar, como equilibrar o meu relacionamento com Deus no momento em que eu tiver que tomar uma atitude mais drástica na minha profissão, ou no combate que nós temos diariamente. Eu tive esse conflito, mas o Senhor foi dando graça, e foi mostrando que eu precisava, dia após dia, estar na presença do Senhor. Sempre procurei ser, e nós procuramos ser, bons militares, com bons treinamentos, com bons equipamentos, mas nós não podemos deixar de lado de preparar a nossa vida espiritual, aquele que está à nossa volta aguardando de uma maneira tão especial que às vezes nós não percebemos. Nós precisamos disso. E assim como Paulo fala para Timóteo estas palavras para despertá-lo à fé, é o mesmo que eu quero falar com vocês, para que vocês pensem nisso, para que seus familiares, aqueles que estão por trás de vocês, a mamãe está em casa pensando na sua vida, no seu trabalho, ou a esposa que está em casa orando a Deus, ou a filhinha, o filhinho que está esperando você voltar depois do turno de serviço, orando a Deus para que você volte, exercendo essas características de piedade, de amor, de fé, de constância na presença de Deus. Portanto, manter a fé é manter-se conectado com Jesus. E não só isso, Paulo diz assim também: mantenha a fé e a boa consciência. O que significa isso? Queridos, a nossa fé não pode ser uma fé ignorante. A nossa fé não é uma fé sem conhecimento. A nossa fé, nós pensamos o que é a nossa fé, porque nós somos desafiados com pensamentos, no nosso convívio, na intelectualidade. Diariamente nós somos desafiados, e você precisa de entender, pensar, refletir, se de fato vale a pena viver essa fé. E Deus queira que você desperte a isso e viva e queira viver essa fé em Cristo, e confiar toda a sua vida, a sua carreira, a sua família, as suas coisas, os seus bens, a sua casa, aqueles que você ama, nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, além de falar de manter essa fé, ele fala também da boa consciência diante dos homens e também diante de Deus. E finalmente, versículo 20, Paulo diz assim: e dentre esses se encontram Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Por inferência, nós entendemos que Mineu e Alexandre não ouviu mensagens como essa que Paulo está dizendo, para que continuassem na presença de Deus. Eles não deram atenção a esse dever, eles não deram atenção a esse encargo tão especial que é.
Eles não prestaram atenção de como eles deveriam se preparar para viver para a glória de Deus, combater o bom combate, firmado na palavra, crescer em fé, crescer também no conhecimento, na leitura, na reflexão, na meditação, na oração, crescer na presença de Deus. E o que Paulo nos diz aqui, esses dois foram entregues a Satanás para serem castigados. Porque o fim daqueles que não andam com Jesus, daqueles que não dão atenção à palavra. Queridos, não sou eu que estou dizendo. Eu não estou pregando o que eu quero pregar para vocês. Eu estou anunciando o Evangelho. E o Evangelho, a palavra de Deus diz que eles serão entregues no dia do juízo para o castigo de Deus. Serão entregues no dia do juízo para serem castigados e para que não blasfemem mais do Senhor. Percebem? O que Deus esperava de Timóteo? Ou o que Deus espera de você? Você já pensou para preparar isso? O que Deus espera de você como autoridade? Como alguém que está formando agora e amanhã vai ser designado para o seu campo? E talvez na outra semana você já está empenhado no seu turno rotineiro de trabalho. O que Deus esperava de Timóteo é que Timóteo servisse em Cristo com base nas profecias. Não tem vida com Deus senão na palavra do Senhor. E o desafio para Timóteo é: Timóteo, saiba que Jesus é o cumprimento das profecias e das promessas salvíficas de Deus. E com base nas profecias, procure o direcionamento para a sua vida. O apóstolo Pedro diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Queridos, as profecias trazem a revelação do Filho de Deus, traz a revelação de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. E assim como Paulo esperava que Timóteo servisse em Cristo com base nas profecias, Paulo também fala a Timóteo, levando a crer que Deus esperava que Timóteo cumprisse seu encargo confiado em Cristo. Queridos, cumpra aquilo que o Senhor designou para você, mas não deixe de olhar para Jesus. Jesus é o Senhor da justiça. Jesus é aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós estamos falando aqui de combater um bom combate para a glória de Deus. E combater um bom combate também passa por fazer justiça para a glória do nosso Senhor. E se Paulo fala com Timóteo para que servisse a Cristo olhando para as Escrituras, cumprisse seu encargo olhando para Jesus, Paulo também traz informações que nos levam a crer que Timóteo deveria combater o bom combate confiado em Jesus. Não tem como combater um bom combate se não for confiado naquele que é o grande vencedor da história, aquele que venceu a morte, e venceu a morte para nos dar vida, e vida em abundância. E só Ele, como vencedor, tem o poder de trazer a vitória sobre o povo de Deus.
Uma coisa eu vou dizer a vocês: nós diariamente, nós temos as nossas derrotas, na profissão também, a profissão, toda a hora ou todo momento nós estamos empenhados, nós somos colocados diante de situações, se não vigiarmos, nós sairemos dali derrotados. Mas queridos, se em algum momento você se sentir derrotado, saiba que Jesus é vitorioso, Ele é o Senhor, que além das vitórias ou das derrotas aqui, Ele dá a vitória a seu povo, porque Ele morreu e venceu a morte, para que nós tivéssemos vida e vida para sempre. Deus esperava que Timóteo o servisse em Cristo com base nas profecias. Esperava que Timóteo também cumprisse seu encargo confiado em Cristo, combatesse o seu combate confiado em Jesus, e também exercesse sua missão com fé e boa consciência em Cristo. Algo que nós rogamos a Deus que permita que vocês, os seus familiares, vivam. Exerça sua missão com fé em Cristo e com boa consciência diante de Deus. Aquele que promove e assegura a fidelidade e a boa consciência. A palavra do Senhor, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 11 a 13, ele vai dizer assim: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, nós estamos num dia de celebração, glória a Deus por isso. Mas especialmente, eu gostaria de desafiar você que está aqui nesta noite, para que você pense nesta palavra hoje anunciada. Não pela igreja, não por mim, não por ninguém que está aqui cantando, ajudando ou que está com você, mas por Jesus. Pense nessa palavra, do encargo a você confiado, mas especialmente do encargo também da fé, da boa consciência, de combater o bom combate e de viver inteiramente para a glória de Deus. Pense e procure viver isso na sua relação profissional com Deus.
vocês. Fiquem de pé aqui. Pode subir aqui no tablado. Eu gostaria que os familiares, amigos, ficassem de pé também. Eu quero convidar também os nossos irmãos da Companhia de Ensino e Treinamento para ficar aqui junto com os formandos. Gostaria que os familiares e amigos estendessem as suas mãos. Nós vamos orar a Deus, intercedendo pela vida dos formandos, pedindo ao Senhor que dê graça, dê misericórdia, conduza, proteja nessa nobre missão de servir e nos servir também, agora servindo para a glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pois estamos aqui unicamente para Te adorar e Te bendizer o Teu nome. E invocar, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, sobre esses formandos. Que eles, ó Deus, sirvam, ó Pai, a cada um, ó Deus, ali em cada guarnição, ó Deus, onde eles forem direcionados. E que a bênção do Senhor, ó Deus, os conduza, ó Pai, em cada passo, ó Pai, em cada incursão, ó Deus, que eles fizerem. Deus, que em nome do Senhor Jesus, eles se lembrem do Senhor, ó Pai, em todos os momentos de suas vidas. Que eles, ó Deus, em cada passo, ó Deus, que derem, ó Deus, sejam guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, que ainda, ó Deus, se há alguém, ó Pai, que ainda não foi convencido pelo Senhor, que ele, ó Deus, se renda no nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Teu nome. Ó Pai, que seus familiares, ó Deus, caminhem, ó Deus, com eles lado a lado, para a glória e honra do Teu nome. E por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus da nossa história, a Ti, ó Deus, que conduz, ó Pai, os nossos passos. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. E que as bênçãos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, continuem sendo derramadas em abundância sobre a vida dos formandos, dos familiares, amigos, hoje e para todos sempre. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.